e por você que está me assistindo pela TV ou por um DVD. Eu quero ler Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 12. Efésios capítulo 6, do 10 ao 12. Diz o texto: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Escute o que eu vou dizer para você. Nenhuma nação, nenhum exército entra em uma guerra sem saber com quem está lutando. Você precisa saber quem é o inimigo por dois motivos principais. Primeiro, para você não supervalorizar o inimigo. E quando você supervaloriza o inimigo, psicologicamente é negativo. Você fica com medo. Então, primeiro, você precisa conhecer com quem você está lutando na guerra do mundo espiritual para não supervalorizar. E segundo lugar, para não subestimar, desprezar. Porque se você supervaloriza, psicologicamente é negativo. Mas se você menospreza, você fica vulnerável. Porque você pensa que o inimigo não vale nada, não tem poder nenhum e que é moleza. Nós precisamos conhecer exatamente quem ele é, como ele opera, para podermos vencê-lo. Então eu quero te mostrar quem é o inimigo da igreja, do povo de Deus e da humanidade. Satanás, o diabo. Eu vou mostrar alguma coisa a respeito dele, para que você saiba com quem você está lutando. Em Ezequiel, capítulo 28, do versículo 12 ao 17, tem algumas coisas interessantes. Lá no texto diz que antes da queda de Lúcifer, ele era o aferidor da medida ou de medida. Você sabe o que significa isso? Significa que se Deus pegasse algum aqui de nós e voltássemos na eternidade passada, antes da queda de Lúcifer, e se você chegasse no céu e dissesse: Deus, me dê um exemplo de poder, esplendor e formosura, Deus ia dizer: olhe para Lúcifer. Para você ter uma ideia de quem ele era. Era o aferidor de medida. Nessa passagem diz que ele era querubim ungido, classe una. Não tem querubins ungidos na Bíblia, só tinha ele. De uma alta esfera angelical. A Bíblia diz em Apocalipse 12:4 que ele levou 1/3 dos anjos do céu. Para você ter ideia da magnitude e do seu poder. E eu quero dizer para você que Satanás perdeu esplendor e formosura, mas não perdeu poder. Ele perdeu esplendor e formosura. O mais belo se tornou mais feio.
Ele perdeu glória, mas ele não perdeu poder. A prova é que ele levou 1/3 dos anjos. E levar 1/3 dos anjos é porque o cabra tinha poder. A Bíblia me mostra que Satanás tem um reino. Efésios 2:2 diz que ele é o príncipe das potestades do ar. Esse capítulo 6 me mostra, no versículo 12, como é que é o reino. Ele tem principados e potestades, demônios classificados por ordem de grandeza e de poder. O texto diz que Lúcifer tem, no plural, príncipes das trevas. Plural. O que significa isso? Demônios que comandam, principados de demônios que trabalham exclusivamente na antítese trevas contra luz. Esses demônios trabalham exclusivamente para bombardear a igreja, o povo de Deus, e para cegar os homens, para que eles não conheçam a luz do evangelho da glória de Cristo. Fora isso, diz o texto, que Satanás tem hostes. Sabe o que significa? Tropas, exércitos, que estão preparados para entrar em batalha a qualquer hora, em qualquer lugar onde a batalha for mais renhida. Eu não estou falando aqui do diabo para botar medo em ninguém. Eu estou falando dele para você saber com quem você está lidando como inimigo. Alguns dos nomes de Satanás me mostram suas características. Em Apocalipse 12:4, ele é chamado de dragão. O que é o dragão? Patas de leão, asas de águia e cauda de serpente. Indica força, agilidade e sagacidade. É a trilogia do diabo. Em 1 João 5,19, a Bíblia chama ele de maligno. Aquele cuja essência do seu caráter é mau. O diabo conhece a Bíblia mais do que qualquer teólogo. Só que ele não consegue usar a Bíblia para o bem. Ele só usa para o mal, porque ele é maligno. O seu caráter é mau. 2 Coríntios 6,15, a Bíblia chama ele de Belial, que significa indigno, perverso, inescrupuloso. Em João 8,44, ele é chamado de homicida, aquele que provoca a morte de outros, e é chamado de pai da mentira, a única paternidade que Deus dá ao diabo. Por isso, permita-me abrir aqui um parênteses rapidinho, é de uma ignorância e de uma meninice, quando um demônio se manifesta na igreja, ficar fazendo pergunta a demônio. Quem é você? Por que você entrou aí? O que é que você gosta na igreja? Eu tenho pena de gente. Ele é o pai da mentira. A única coisa que ele criou, minha gente. E tem gente que gosta de ficar ouvindo o criador da mentira para ser enganado. A maneira estratégica que ele atua debaixo de 2 pilares, que está aqui no texto do versículo 11. Astúcia e cilada. Astúcia é a sagacidade, a esperteza. Satanás não tem pressa para tentar me derrubar e derrubar você. Ele não tem pressa. Ele fica te estudando
e me estudando. Ele tem demônio para acompanhar a vida de todos os habitantes da terra. O que eu gosto, as minhas fragilidades, ele é sagacíssimo, esperto. E diz o texto que ele arma ciladas. Sabe o que é cilada? Lugar apropriado para segurar a presa. Foi o que ele tentou fazer com Jesus. Você lembra na tentação de Jesus de Mateus e Lucas, capítulo 4? Olha o diabo. 40 dias e 40 noites. O diabo está olhando Jesus. Um dia, 2, 10, e ele está tentando. O final de 40 dias e 40 noites é o ápice da tentação. Durante os 40 dias o diabo estava perturbando Jesus. Mas no final de 40 dias o diabo percebe que Jesus está fraco fisicamente. Porque ele não comia, ele estava debilitado. O diabo disse, é aqui que é a área que eu vou entrar. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele é sagaz. Ele é rápido no que diz respeito à hora do seu ataque. E ele prepara a cilada para derrubar a mim e a você. Não se engane. Não se engane. Satanás tem um ministério tríplice. João 10:10. Roubar, matar e destruir. Não brinca com o diabo não brinca com ninguém. Fora tudo isso que ele é, e a maneira que ele atua, está o ser humano com sua natureza fraca. O homem com sua esquisitice e debilidades. O ser humano com seus problemas emocionais mal resolvidos. O ser humano com seus pecados habituais e voluntariosos. E aí tem mais uma coisa que eu tenho que dizer para vocês. Quando você entra numa guerra, você precisa saber os níveis de batalha. Por exemplo, quando uma nação guerreia com a outra, você pode ter níveis de batalha terrestre, usa exército em terra. Você pode ter níveis de batalha aérea, aviação. Você pode ter níveis de batalhas no mar, a marinha. E pode ter os 3 níveis simultâneos. Você quer ver onde se travam as batalhas? Para você ter ideia? Você quer ver onde o diabo trava as batalhas? Os níveis de batalhas onde ele trava? Primeiro nível. Satanás trava uma batalha a nível individual. Satanás batalha contra cada habitante do planeta Terra. Por isso que 1 Pedro 5,8 diz que ele vive em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O primeiro nível de batalha é individual. Eu não vim enganar ninguém que está aqui, está me assistindo. Satanás tem uma batalha individual com você para tentar vencer a guerra. Porque a nossa vida é formada de diversas batalhas que compõem a guerra até o estágio final. O segundo nível que Satanás trava uma batalha é no nível coletivo. Satanás trava uma batalha contra a tua família e contra a igreja, que é um corpo, um conjunto de membros. Satanás guerreia contra o teu casamento. Não se engane, meu irmão. Satanás quer te perturbar, atingindo um filho, uma filha, esposo, esposa, pai, mãe, vovó. Alguém do teu círculo de intimidade. Satanás trava uma batalha no nível coletivo. Terceiro nível. Satanás trava uma batalha no nível local. Na rua onde você mora, o lugar onde você trabalha, o bairro, o edifício. Ele trava uma batalha a nível local. Não se enganem. Ele quer perturbar você no seu trabalho. Ele quer perturbar você no seu negócio. Ele quer perturbar os teus funcionários.
Ele quer perturbar o lugar onde está instalada a tua empresa e teu escritório. Ele quer perturbar você no teu lugar de trabalho. Ele trava uma batalha a nível local. Quarto nível. Está pensando que é brincadeira, meu filho? Satanás trava uma batalha a nível nacional. Pornografia, corrupção, adultério, homossexualidade, pedofilia, satanismo, todo tipo de mazela social, miséria, desgraça, assassinato, bandidagem, tráfico de drogas. Satanás, ele trava uma batalha contra as nações. Se você viajar pelo mundo, você vai perceber que existem nações que são mais carregadas do que outras. Você vai em certas nações e você sente o poder da opressão daquele lugar. Existem lugares que é fácil a pregação do Evangelho. Existem lugares que são fechados para a pregação do Evangelho. Até na nossa nação a gente vê isso. Há lugares mais abertos, há lugares mais fechados. Poder de trevas. E Satanás, ele mantém uma batalha no nível cósmico, transcendental, nos lugares celestiais. Um lugar acima do mundo humano, onde eu e você não vemos e não sabemos, a não ser que Deus revele. Satanás mantém uma batalha nesses níveis. No nível do mundo espiritual que você não vê, só Deus. Para você entender com quem você está lutando e para não ficar de brincadeirinha com quem você não tem que brincar. E nem tampouco para ficar com medo, porque eu vou te dizer algumas coisas aqui. E aí eu faço uma pergunta de bobo que eu gosto de dizer. Que eu já sei da resposta, mas gosto de perguntar. Quem quer vencer a guerra do mundo espiritual aqui? Então eu vou te dizer como é que você pode vencer e derrotar Satanás e todo o seu exército e todo o seu reino e ser vitorioso. 3 fatores fundamentais para se vencer uma guerra. Aqui tem um irmão que é oficial superior do exército, está ali, é coronel do exército, ele está me olhando ali, ele entende isso mais do que eu. 3 fatores fundamentais para qualquer exército, para qualquer nação vencer uma guerra. O front, o ataque, a retaguarda e o suprimento. Estou certo, coronel? É isso aí? Qualquer exército, para vencer uma guerra, ele tem que saber lutar na linha de frente, ele tem que saber se proteger na retaguarda e a linha de suprimento. Aqui são os 3 fatores para se vencer uma guerra. Sabe o que eu tenho visto no meio do povo de Deus? Tem gente que ataca o inimigo e a retaguarda está toda aberta. Ataca, eu dou na cara do capeta, vem, vem. Ah, sai daqui, seu safado, eu te arrebento, eu piso na tua cabeça. E a retaguarda dele toda aberta. Depois acontece coisas na casa dele, na vida dele, não sabe por quê. A retaguarda não se preparou. Não, eu vou lutar, eu estou numa luta com o diabo, é luta! E cadê o suprimento para você manter a guerra? Como é que você vai atacar? Você imagina 100 mil, 200 mil, 300 mil homens num campo de batalha. Cadê o óleo para o caminhão e para o tanque? Cadê a comida? Cadê a água? Cadê bala? Cadê equipamento de tecnologia de guerra e de armas? Cadê? Não tem suprimento. Aí vai para a guerra, ataca o diabo e daqui a pouco está com a língua para fora. Outros não atacam, não tem suprimento e só vive na defesa. Ai, Jesus me guarda. Ai, mais um. Ai, vem ele ali de novo. Ai, ai, o capeta. Ai. Só vive na defesa e o capeta em cima dele. Toma essa aí, mais uma. Leputinho. Vive na defesa
vezes o capeta em cima dele, toma essa aí, mais uma, lepo-te em cima, e toma outra, ai o sangue de Jesus está amarrado, ai sai daqui, e toma outra, só no ataque em cima de você, e você só, ai, menino, ai, quase pegou. Se você quer vencer a guerra contra o diabo, ataque, defesa e suprimento. Que equipamentos espirituais você tem para atacar, para se defender e para ter suprimento para manter a batalha? E aí você vai entender porque o diabo trabalha contra essas duas coisas que eu vou falar aqui primeiro, que atuam na área do ataque, da defesa e do suprimento. Eu vou te mostrar aqui dois equipamentos que Deus deu ao seu exército, a igreja, para você atuar no ataque, na defesa e no suprimento. E aí você vai entender porque o diabo não quer que você use isso e ele batalha para você não usar. Primeiro, palavra de Deus. Efésios 6:17 diz que é espada do Espírito. Espada ataca e defende. Jesus atacou o diabo, se defendeu do diabo e tinha suprimento para aguentar 40 dias e 40 noites por causa da palavra. Suprimento? O Salmo 119, versículo 116 diz: sustenta-me conforme a tua palavra, para que eu não pereça e não me envergonhe da minha esperança. A palavra de Deus, meu irmão, o diabo quer tirar a palavra da tua vida, da igreja, da tua casa, porque o diabo sabe que se ele tirar a palavra, você está vulnerável. A palavra de Deus é uma arma poderosa para você atacar o inimigo, para você se defender do inimigo e para você ter suprimento, sustentação. Queridos pastores que estão aqui e pastores que estão me vendo pela TV, não substitua a palavra na tua igreja por oba-oba evangélico, por gospel evangélico, ou sei lá por quê. Canta daqui, canta dali, canta daqui, canta dali, canta daqui, canta dali, canta daqui, canta dali. Palavra neca de pitibiriba. Canta daqui, e tem solo, e tem poesia, e tem jogral, e tem não sei o quê, e a palavra nada, e o diabo está dizendo, é disso que eu gosto, é isso aí, e tem, tem, eu não sou contra, tem que ter, mas só tem isso? Vocês não vieram para um congresso de brincadeira nem de oba-oba. Quem vem para esse congresso sabe que esse congresso é um congresso da palavra. É a palavra, é a palavra. O diabo tem medo de crente cheio da palavra de Deus. Salmo 119, versículo 130. A exposição das tuas palavras dá luz e entendimento aos simples. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 165. Muita paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Oh, palavra maravilhosa! Com a palavra você vai para o ataque, com a palavra você se defende, e com a palavra você tem suprimento para manter a batalha.
Você quer ver uma outra que cumpre os 3 fatores? E são as coisas que mais o diabo luta na vida do cristão. A oração. Com a oração você participa da linha de frente. Com a oração você se protege. E com a oração você se sustenta. Por isso que no versículo 18 de Efésios 6 diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Orando em todo o tempo. O diabo não tem medo de retórica de pregador. O diabo não se impressiona com o físico e com a aparência. O diabo não se impressiona com a quantidade de glória a Deus e de línguas estranhas. Mas quando ele te vê de joelho, ele sabe, ai, 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 ai. Já tem ali um crente preparado. Já tem alguém ali que está preparado para me enfrentar. Ele sabe o poder da oração. Precisamos orar mais, gente. Precisamos orar mais. Com todo respeito, a coisa ficou tão feia que hoje na igreja evangélica tem culto de oração. Para fazer o povo orar, tem que ter culto. Eu não conheço esse culto de oração. Eu conheço orar. Culto é uma coisa, orar é outra. Culto de oração se faz nas igrejas. Se o pastor chegar na igreja e disser, irmãos, todos de joelho, vamos passar um tempo de oração. Com 5 minutos tem gente sentando no banco que não aguenta ficar mais de 5 minutos de joelho. E eu sei o que é que eu estou falando. Eu não estou falando da igreja dos outros. Eu vejo na igreja que eu pertenço. Irmãos, todos de joelho, vamos ter um tempo de oração. Com 5 minutos de oração, tem um monte de gente sentada. E você mantém um período de oração, estou falando da minha igreja, de 30 a 40 minutos antes de um culto. E quando está na altura de 30 minutos, 90% da igreja já está sentada. Eu queria saber que vitória esse povo quer ter. Por que, pastor? O Satanás está furioso? Eu dou dízimo, eu vou à igreja, o capeta está na vantagem. Está dando pernada, está dando chifrada. Por quê? Você mantém uma vida constante de leitura da palavra? Você mantém uma vida constante de oração? Não! Você está vulnerável. Ou está vulnerável na defesa, ou está vulnerável no suprimento, ou está vulnerável no campo de batalha. Tem uma outra coisa importante para a guerra espiritual. Se você quer vencer o maior inimigo externo que nós temos, está aqui no texto. Quando diz no versículo 16 que nós devemos estar com o escudo da fé. É aquele escudo romano que cobria até embaixo ao pé. Aquele bicho gigante que tomava a frente toda da pessoa. Fé! O diabo pode te atacar, ataca alguém da tua família, dá uma pernada, mas você diz assim, aquilo que Paulo fala em 2 Timóteo 1,12, por cuja causa padeço, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido e que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O diabo pode vir na toda contra você. Você tem fé, ele não vai te derrubar. Um outro elemento fundamental da guerra é o quartel-general. E qual é o quartel hoje? Podem me dizer os senhores? Qual é? Mas como é que tem crente que não é membro de igreja nenhuma? É crente avião, vive voando o tempo todo.
Você precisa de uma unidade militar, porque você precisa codificar quem é o comandante. Você precisa de ter instrução para saber como é que guerreia. Como é que você quer vencer batalhas espirituais se você não está vinculado ao corpo de Cristo, à igreja? Quem é seu pastor? Ai, eu não vou deixar passar. Maravilha! Eu já falei, vocês já me ouviram, mas não custa falar de novo. Tem que falar 17 a 20 vezes para aprender. Eu já me ouvi mais 5 falar sobre isso, mas eu ouvi a 6ª, a 8ª, sei lá. Eu tenho reservas em levar no meu trabalho, no meu congresso, nos meus congressos, no meu ministério, na igreja que eu pertenço, evangelistas que eu não sei quem é o pastor deles. E nem a igreja que eles frequentam. Por algum acaso eles são seres interplanetários, que não precisam da igreja, que só vivem falando e nunca sentam para ouvir? Eu não levo. Pode fazer fogo cair do céu, pode ter nome, pode ser famoso, pode pregar e arrebentar. Qual é a igreja dele e quem é o pastor dele? Eu não trago para meus trabalhos, para meus congressos, cantores. Gospel. Quem é seu pastor? Qual é a sua igreja, meu filho? E aí, sabe o que eu tenho visto? Pregadores cheios de graça e de unção, cantores verdadeiros levitas, daqui a pouco toma uma rasteira e você não entende por quê. Por quê? Porque quebra princípios da lei da guerra. Você tem que ter um quartel, você tem que ter um instrutor, tem que ter uma autoridade. Não, pastor, o culto é na minha casa. É mesmo? Eu nunca vi soldado comandar soldado. Eu não conheço soldado comandar soldado. Eu vejo uma hierarquia. E essa hierarquia vale no mundo espiritual. E o diabo sabe disso. O diabo sabe quem está debaixo de autoridade e quem não está. Até isso o diabo reconhece. Outra coisa fundamental para vencer guerra: a unidade do exército. Mateus 12, 25 diz: toda casa dividida não subsistirá. Satanás luta para dividir a igreja. Satanás luta para você ter bronca de outro irmão, porque não tem a tua liturgia, ou não tem os dogmas que você tem. Jesus levantou a igreja, e não um rótulo denominacional. A igreja é formada por aqueles que são lavados pelo sangue de Cristo e que obedecem à palavra de Deus. Seja você pentecostal ou não, você é meu irmão. Seja cheio de fogo com pouco fogo, fale língua estranha ou não fale, nós somos o exército de Deus. Estamos aqui para batalhar e para vencer. Para de ficar arrumando confusão na igreja, meu chapa. Para de ser chato, galocha. Para de viver jogando irmão contra irmão. O diabo está deitando e rolando e rindo da tua cara. Não traz confusão para o exército de Deus, não. Nós precisamos estar alinhados. Nós precisamos de unidade. Foi a oração de Jesus para que eles sejam um. Chaves, eu acho bonito, e a gente tem falado. Você faz um congresso desse, aqui tem mais de 50 denominações evangélicas, no mínimo. Eu gosto de botar bem baixo. Aqui tem mais de 50 denominações evangélicas. A gente faz congresso pelo Brasil, tudo que é denominação. Nós tivemos um café em Porto Alegre, há poucos dias, tinham 680 pastores, de tudo que é denominação. Antigamente, minha gente, para unir pastor, tinha que ser um gringo famoso. Senão o pastor não se juntava.
Deus está quebrando todos esses paradigmas, Jabes. O povo de Deus está entendendo. Eu preciso de você e você precisa de mim. Nós juntos, não tem demônio, não tem capeta, não tem inferno que vai vencer. Você vai para a vitória. Vamos estar juntos. Eu poderia falar de tantas armas que vocês já ouviram, tantos pregadores falar o nome de Jesus, o sangue de Jesus, o poder do jejum, a couraça da justiça. Tanta coisa, e tem até armas que eu considero especialíssimas, que os crentes não usam na batalha contra Satanás. Eu destaco duas. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. A quem vós perdoardes, eu também. E faço isso na presença de Cristo, por amor a vós, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não desconhecemos seus ardis. A arma do amor e a arma do perdão. Meu irmão, se os crentes soubessem disso, Jesus, você não sabe que o perdão neutraliza o diabo. A gente usa, sai, eu te repreendo, o sangue de Jesus tem poder. Vai, capeta, vai de reto, filho do inferno, desconjura o seu chifrudo. Sai daqui, seu diabo. Tu está amarrado, vai para o inferno. A gente usa tanta coisa, mas muitas vezes não usamos o amor. E quando você usa o amor, o diabo corre, porque ele é mau, ele odeia, ele não suporta o amor. Quando você ama alguém, ama o irmão, você tolera, você perdoa, você ajuda, o diabo é derrotado. Deus está mandando eu dar uma palavra aqui. Tem gente me assistindo pela TV. Tem gente aqui nesse auditório que há um tempo vem perguntando: por que, pastor, Satanás tem tirado vantagem? E Deus manda te dizer, é porque você precisa liberar perdão em alguma área para alguém. Você está vulnerável. Você tem que liberar, e eu vou dizer coisas aqui. Você tem que liberar, minha filha, esse homem que te abandonou com 2 filhos e sumiu. Você tem que liberar, meu irmão, essa mulher que te traiu e fez tu passar uma vergonha. Você tem que liberar esse sócio que te roubou. Você tem que liberar essa ofensa do teu pai, da tua mãe ou do teu filho, essa ingratidão. Quando você liberar o perdão, você vai travar esse demônio e essa casta que está te perturbando. Eles vão ser derrotados. Você vai dar uma trava no diabo. Eu quero terminar minha palavra fazendo 4 observações sobre guerra espiritual. A primeira, escute o que eu vou te dizer. Não pense, porque você venceu uma grande batalha contra o diabo, que ele não vai mais te atacar. Lucas capítulo 4, versículo 13 diz que depois que Jesus mandou Satanás embora, vai-te, Satanás, porque só o Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. O texto diz assim: e Satanás ausentou-se dele por algum tempo. Jesus botou o diabo para correr e depois ele voltou para atacar Jesus. Não se engane. Não se engane. Não baixe a guarda, mesmo que você tenha infringido uma grande derrota ao diabo. Segunda verdade sobre guerra espiritual. Segunda verdade sobre guerra espiritual que eu quero dizer para você. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Satanás habita no espaço sideral. E quando ele passeia pela terra, eu creio que o diabo diz: isso aí é meu, aquilo ali é meu, isso aqui eu tomo conta, esse território aqui é meu, isso aqui é meu. Mas tem uma coisa que quando ele vê, escute, Efésios 3:10, e agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida de todos os principados e potestades,
segundo o eterno propósito de Deus que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Então olha aqui o capeta passeando pela terra. O diabo dando uma voltinha aqui em São Paulo, por exemplo. Pornografia, pedofilia, adultérios, motéis. O diabo vai dizendo, isso aqui é meu. Isso aqui é meu. Tomo conta. Rua Afonso Pena, 560. Existe alguma coisa que é maior do que eu. A igreja é a manifestação visível de que existe alguém maior do que o diabo. Você é a manifestação de que tem alguém maior do que ele. Ele pode dizer, esse grupo de gente aí é minha. Esse outro grupo aqui também é meu. Esse segmento social também é tudo meu. Esse outro segmento social... Não. Não. Não é meu. Não é meu. Não é meu. Tem alguém maior do que eu. Deixa eu ir para outro lado. Deixa eu passear em outra área. Tem alguma coisa maior do que eu. Ah, irmãos, a igreja é a manifestação visível de que alguém é maior do que o diabo. Terceira observação. Tem gente que faz tanta apologia ao poder do diabo, que numa analogia com futebol, tem gente que pensa que Deus vence do diabo na prorrogação do segundo tempo por 1-0. Meu Deus, Deus está na retranca. Já botou uma bola na trave. Meu Deus, vai perder. Ai, olha aqui, meu Deus! Meu Deus! Está 0-0, está 0-0, 45 minutos. Vão dar 3 minutos de prorrogação. Um gol. Tem gente que faz tanta apologia do diabo, que parece que Deus ganha do diabo de raspão. Deus, para ganhar do diabo, tem que reunir todo o exército dele, parar tudo, sair do trono e ir lá lutar com o capeta. Você está precisando ler mais a Bíblia. Apocalipse capítulo 20, versículo 1, diz assim: e eu vi um anjo, não viu 1000, nem 100.000, nem 1 milhão de anjos, e vi um anjo que desceu do céu com um grande cadeado e uma chave na mão e amarrou a Satanás por 1000 anos. Um anjo. 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 Você pensa que Deus vai sair do céu para vir aqui para guerrear? Você pensa que Deus vai descer do céu para guerrear? Ele manda um anjo. O Salmo 103, versículos 19 e 20 diz assim. Olha que salmo. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus. O seu reino domina sobre tudo. Bendizei anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo o poder da sua palavra. O Salmo 115, versículo 3 diz: o Senhor está nos céus e faz tudo que lhe apraz. Deus não levanta do trono para batalhar com o diabo, hora nenhuma. Deus não sai do trono. O poder do Deus que eu e você servimos é infinitamente maior. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor. O nosso Deus é poderosíssimo. Você está aqui? Você lembra dos níveis de batalha? Pessoal, coletivo, local, nacional e cósmico.
Você está aqui? Batalhas estão sendo travadas em níveis e que você não está vendo, e que eu não estou vendo. Jó também não estava vendo. E estava lá um desafio diante de Deus. Existem batalhas que estão sendo travadas. E você pode ter certeza do que eu estou te falando. Você pode ter certeza, eu não estou fazendo joguinho de palavras emocionais. Você pode ter certeza que exatamente nessa hora, em algum nível desses que eu falei, Satanás está engendrando uma batalha contra você. Em algum nível. Nessa hora. Em algum nível. Mas você pode ter certeza que também nessa hora, nesse momento, tem liberado do céu anjos que estão guerreando a teu favor e que estão também batalhando as tuas batalhas. Meu pai estava quebrando um altar. Uma pessoa se converteu e tinha um altar a Satanás na sua casa. Ela disse: pastor, tira aquele lixo lá de casa. E meu pai foi 4 horas da tarde de um domingo. E ela, muito nova, disse: pastor, eu tenho medo que todas as vezes que alguém tenta tocar nisso aí, acontece alguma coisa com a pessoa, com um membro da família. 4 horas da tarde, meu pai começou a quebrar um altar do diabo que aquela senhora autorizou. Que a gente só deve fazer uma coisa que a pessoa autoriza. Porque nem Deus violenta, que eu vou violentar. Por isso que é uma tremenda ignorância querer quebrar algum tipo de referência de culto de outro. Porque nem Deus faz isso que eu vou fazer. Meu pai entrou naquela casa e 4 horas da tarde começou o quebra-quebra. Eu estava a 30 quilômetros do local, em Honório Gurgel, na casa, eu era jovem, na casa de um amigo da igreja, e eu vinha descendo a rua, como todo ser humano faz, eu vinha descendo, quando chega perto de acabar a calçada, você olha para a direita ou para a esquerda para atravessar a rua, isso é que eu ia fazer. Uma calçada muito larga, tinha um projeto de duplicação da pista, e eu vinha distraído. Eu estava a uma distância, mais ou menos daqui, para o final da calçada, eu não estava nem olhando a via, porque você vem muitas vezes distraído, aí quando chega perto, você levanta a cabeça, olha para atravessar a via. Eu ia para o outro lado da rua para pegar um ônibus. E eu acabei de descer a rua e entrei na calçada daquela via principal. E quando eu entrei, algo me segurou pela cintura. Frações de segundo, eu não vi. Um carro em alta velocidade com as 4 rodas em cima da calçada. Aquilo me segurou e o carro passou aqui no meu nariz. Ele ainda andou uns 50 metros na calçada até voltar para a rua. Eu fiquei, sei lá, 1 ou 2 minutos tremendo. Eu vi a morte de perto. Eu vi a morte de perto. Eu disse: o Senhor mandou aqui um anjo que me segurou. Eu senti uma mão, um braço, me segurando pela cintura em frações de segundo. Eu peguei, quando eu cheguei na igreja, eu liguei para o meu pai. Disse: pai, aconteceu uma coisa, agora às 4 horas da tarde. E aí meu pai, do outro lado da linha, começou a exaltar o Senhor. Você sabe o que aconteceu no mundo espiritual? Quando meu pai começou a quebrar o altar do diabo, Satanás pegou um demônio e disse assim: vai lá e mata o filho dele. Aí vem o demônio: deixa comigo. Vai descer a rua, chegar na calçada, eu pego um carro, calculou tudo, o diabo é inteligente, uma inteligência superior, porque ele é um ser espiritual, voltado para o mal, fez os cálculos todos matemáticos, físicos, vai chegar ali tal ponto, daqui a 1 minuto e tal, eu pego o carro, jogo em cima dele e acabo com essa. Deixa comigo, Lúcio, vou fazer a festa. Só que ele não sabia que naquela mesma hora o Senhor também disse: vem aqui, meu anjo, naquele lá não vai tocar não. Ele é meu. Não toca não. Não toca não. Você tem proteção. Você tem Deus. Você tem proteção.